Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para mais uma questão na nossa linda sessão Lei de Newton para os sagazes. A questão agora é de número 29 da Universidade Federal de São Carlos, a nossa linda UFSCar, SP de São Paulo. Bom, vou falar um pouquinho antes para vocês da questão, uma questão interessante que envolve um alpinista que ao ter um movimento vertical para baixo, ele traciona o fio e a gente vai pedir, considerando os dados de quanto ele se movimenta e de intervalo de tempo, com a tração nesse fio e se eventualmente a força que ele aplica no fio pode ser menor que o peso dele. Questão 29. UFSCar. Um alpinista de massa 75 kg desce verticalmente a partir do repouso por um cabo preso no alto de um penhasco. Supondo que ele escorregue pelo cabo de uma altura de 30 metros em 10 segundos, com aceleração constante, responda: A. Qual a tração exercida pelo alpinista no cabo? B. O alpinista pode exercer sobre o cabo uma força menor que o próprio peso do alpinista? Explique. Admita, para todas as questões, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, dados da questão. A aceleração é constante, segunda questão, vertical para baixo. A massa do alpinista, 75 quilogramas. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele percorre uma distância de 30 metros descendo no intervalo de tempo de 10 segundos, partindo do repouso. O que vai ser pedido? A tração no fio e a força que o alpinista exerce sobre o fio, se ela pode ser maior ou menor que o peso. Em particular, se ela pode ser até menor que o peso. Bom, vou trabalhar com vocês nesse seguinte desenho esquemático. Eu tenho aqui um fio, um alpinista preso ao fio, e eu vou ter duas forças que atuam significativamente sobre o alpinista. O peso vertical para baixo, que a terra exerce sobre o alpinista, e a tração que o fio exerce sobre o alpinista, que é vertical para cima. A questão diz que ele vai ter um movimento acelerado, uniformemente acelerado, vertical para baixo. Está aqui o nosso vetor em verde, aceleração. Vou primeiro estudar a parte cinemática. Como é um movimento uniforme variado, dado que a aceleração é constante, eu posso relacionar a posição com o tempo para a seguinte fórmula. S igual a S0 mais V0T mais a T2 sobre 2, conforme está aqui. S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o intervalo de tempo e A é a aceleração. Como ele parte do repouso, V0 é igual a zero, não há velocidade inicial. Se eu trouxer o S0 para a esquerda, eu vou ter que calcular S menos S0, que é justamente o ΔS, que é a variação da posição, que nesse caso, em tela, são 30 metros. Para que intervalo de tempo? 10 segundos. Com isso, eu tenho que ΔS é igual a T2 sobre 2. Se substituir ΔS por 30 e A por 10, eu consigo achar a aceleração. 2 vezes 30, 60, sobre 100, porque 10 ao quadrado é 100, vai dar uma aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu já estudei a minha cinemática da questão, eu vou focar na dinâmica da questão. Vou aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante? Eu tenho tração vertical para cima e peso vertical para baixo. Como a aceleração é vertical para baixo, isso só pode existir se o peso for maior do que a tração, para que a força resultante também seja vertical para baixo, coerente com o fato da aceleração ser vertical para baixo. Partindo do pressuposto que o peso é maior do que a tração, eu vou calcular a força resultante fazendo P menos T. Então a força resultante é igual a peso menos tração, que é igual a massa vezes aceleração. O peso eu posso expressar como sendo o produto da massa pela gravidade. Então mg menos T é igual a ma. Mantendo o T à esquerda, trazendo o mg para a direita, fica ma menos mg. Então menos T igual a ma menos mg. Multiplicando todo mundo por menos 1, menos T vira T, menos mg vira mg, e ma fica menos ma. Então, eu multipliquei todo mundo aqui por menos 1, tanto a esquerda quanto a direita. Tração igual, então, a mg menos ma, coloco a massa em evidência,
M que multiplica G menos A. Então eu consegui encontrar uma expressão literal para a atração que envolve a massa, a aceleração da gravidade G e a aceleração do alpinista, que nós já encontramos na parte 1, que trata da cinemática, aplicando as equações do movimento uniforme variado, em particular da posição em função do tempo. Trazendo para cá, então, a atração era massa vezes, abre parênteses, G menos A. Vou substituir os valores. A massa do alpinista, 75 kg, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração do alpinista, como nós já encontramos, 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, vou ter que fazer essa conta. 10 menos 0,6 dá 9,4. Se eu multiplicar 9,4 por 75, eu vou encontrar 705 newtons. Então, a atração no fio, condizente com a descrição cinemática da questão, é de 705 newtons. A parte B pergunta não da atração, mas da força que o alpinista exerce no cabo. E pergunta se ela pode ser menor do que o peso. Eu preciso conversar com vocês um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, ação e reação. Porque a atração no fio está associada diretamente, intrinsecamente, com a força que o homem faz no cabo. O homem puxa o cabo para baixo e o cabo puxa o homem para cima. Então, compõe o para ação e reação. A força que o homem faz no cabo e a força que o cabo faz no homem, que nós chamamos de tração. Eles têm mesmo módulo e direções opostas. Então, a força que o homem faz sobre o cabo é igual à atração no fio. Nesse caso, a tração está vertical para cima, porque o homem exerce uma força sobre o fio vertical para baixo. Assim sendo, se a tração é em módulo menor do que o peso, e sendo a força que o homem exerce no fio a tração, então é claro que a tração no fio pode ser menor do que o peso. Porque o peso do homem, nesse caso, é M vezes o G, 75 vezes 10, 750 newtons. Até porque a expressão literal já diz T é igual a M que multiplica G menos A. Então, G menos A é menor do que G. Então, com certeza, a tração pode ser menor do que o peso. E assim sendo, a força que o homem exerce no fio também pode ser menor do que o peso. Agora, por que dessa questão conceitual? Porque há algumas situações que eu faço questão de discutir aqui com vocês que podem ocorrer. Por exemplo, se ele sobe ou desce com velocidade constante ou se ele está parado. Se ele sobe ou desce com velocidade constante ou ele está parado, o que eu posso dizer para vocês? Que a atração tem que ser igual ao peso. Pela primeira lei de Newton, quando a força resultante é zero, o corpo se movimenta com velocidade constante ou está em repouso. Então, essas situações, não importa se sobe ou se desce, ou se está parado, desde que nesse movimento seja com velocidade constante, a atração vai ser igual ao peso. Então, T igual ao peso. E a aceleração é zero. Mas uma outra ideia importante também. O alpinista ele pode subir ou descer com aceleração vertical para cima. Se a aceleração for vertical para cima, a tração passa a ser maior que o peso. Então, se a aceleração é vertical para cima, a tração é maior que o peso. Importante aí que não importa se está subindo ou descendo. Nas duas situações, a tração pode ser superior ao peso. Ou subo acelerado, aceleração para cima, ou desço retardado. A aceleração continua estando para cima. Então, nesses dois casos, como a aceleração está para cima, a tração é superior ao peso. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Afinal de contas, esse canal é feito para vocês. Se quiserem consultar bibliografia recomendada, tem na descrição do nosso vídeo, assim como tem toda a descrição da questão também no vídeo. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.